Paz e graça, meus amados irmãos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe o seu corpo, Deus abençoe a sua alma e Deus abençoe também o seu coração. Nós vamos estudar hoje, nós vamos nos debruçar, nós vamos nos atentar sobre Filipenses capítulo 2, versículo 14, que diz o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astro do mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e nem ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso. Queridos, o apóstolo Paulo, ele foi muito sucinto, muito claro em escrever a carta de Filipenses para dizer o seguinte: faça todas as coisas sem murmuração e contenda, para que possais ser irrepreensível e brilhar como um astro. O que é um astro? O astro é um sol, é a lua, é as estrelas. Você percebe que onde esses elementos estão, ele radia, ele brilha, e assim devemos ser nós com a vida cristã. A vida cristã, queridos, ela deve levar luz na escuridão. A vida cristã, ela deve levar esperança, levar amor. Nós, como cristãos, nós devemos levar a luz de Cristo. Interessante que a Bíblia fala: Cristo em nós, a esperança da glória. Agora, imagine o peso, o privilégio, a bênção de ser desse versículo. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, queridos, você perceba que é um ato salutar, né, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filho de Deus, inculpável no meio de uma geração corrompida e perversa. A nossa geração, queridos, é uma geração corrompida e perversa. Corrompida porque a Bíblia fala que é um pouco de fermento, leveda toda a massa. E o mundo já vem corrompendo, sendo corrompido há milhares e milhares de anos. O mundo já tem sido devastado na moral, na ética, nos valores, nos princípios há milhares e milhares de anos. Para você ter ideia, o apóstolo Paulo falava que nós estamos nos últimos dias há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o apóstolo Paulo falava que nós estamos nos últimos dias. Então, 2000 anos se passaram, né? E nós estamos aqui convivendo cada dia mais com a degradação humana, da raça humana. O ser humano cada dia inventa pecados mais absurdos, atrocidades e coisas que são impensáveis. E só que Deus, queridos, ele sabe de todas as coisas, e Deus, ele tem algo para fazer nesse mundo, e esse algo é através da igreja, né? Nós, filhos de uma geração de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre qual resplandeceis como astro do mundo. Às vezes você fala assim: o que é um astro? Também outro significado de astro. Você vê esses artistas, né, essas celebridades, né, esportistas, tal, que são astros, né? Mas, na verdade, o verdadeiro astro é um cristão. O cristão, ele tem que brilhar no mundo, o cristão tem que resplandecer, o cristão tem que levar a cruz, a luz de Cristo, para que as pessoas venham ser iluminadas, as pessoas venham ser radiadas, se possível, né, com as suas palavras, se for possível, né, apenas com o seu testemunho. A Bíblia fala: pregue em tempo e fora de tempo. Timóteo capítulo 4, versículo 2. Pregue em tempo e fora de tempo. Então você precisa ser um testemunho, né? Oferecer a sua vida como testemunho a Cristo. Porque muitas pessoas, queridos, vão olhar seu testemunho. Alguém já dizia: observe aquilo que
naquilo que ele faz. Porque, queridos, de palavras, o homem, ele pode se persuadir, de palavras bonitas. É por isso que a Bíblia fala que, o apóstolo Paulo fala que as minhas palavras não consistem em persuasão humana. Você ter uma oratória boa, isso é bom, é maravilhoso. Você saber falar, isso é bom, é tremendo. Mas que o seu exemplo seja maior do que suas palavras, né? Então, você precisa compreender que nós estamos em um mundo um pouco hostil, um mundo onde as pessoas querem fazer o mal, e uma geração corrompida e perversa, né? Interessante que ele não mede aqui para falar uma geração corrompida e perversa. Eu já falei aqui sobre os três níveis de pecado, né, que são o ápice, né, segundo a palavra, sacrilégio, blasfêmia e profanação. O sacrilégio se divide em dois pecados que afrontam a Deus, a blasfêmia e a profanação, que são diretamente contra a pessoa de Deus, né? Contra a pessoa de Deus. Então, quando Kurt Cobain ergueu sua guitarra e disse que sua guitarra ia ser mais famosa que Jesus Cristo, isso é uma espécie de blasfêmia. Quando o Titanic falou que nem Deus afunda os seus responsáveis, isso é uma espécie de blasfema, de se atentar contra Deus. Quando um dos presidentes disse que nem ninguém impediria dele subir a posse, tomar posse da presidência, isso é uma espécie de blasfêmia. Quando alguém, né, diz algo que vai de encontro contra Deus, certamente é uma espécie de blasfêmia. Mas a geração está assim, queridos. A geração está corrompida, é uma geração perversa, é uma geração que precisa ser disciplinada, discipulada pelo próprio Deus através das nossas vidas, para que eles vejam, né, que Deus é o Senhor. E isso se faz com oração, isso se dá com... Porque, queridos, não adianta você pregar para essa geração apenas com palavras. Você tem que dar exemplo e, às vezes, até orar. Orar 3 vezes ao dia, como fazia Daniel. Porque Daniel era um homem excelente? Porque ele orava 3 vezes ao dia. Então, você precisa compreender que nós estamos, queridos, em uma guerra espiritual, aonde já tem um vencedor, que é Cristo. Mas, porém, nós devemos ganhar muitas almas para Jesus. Vamos esquecer nesse momento que placa de igreja não salva. Vamos esquecer nesse momento picuinhas. Vamos esquecer nesse momento desavenças, né? E nos unir para que possamos ganhar almas para o Senhor Jesus. Porque muitas almas estão perecendo, muitas almas estão morrendo, muitas almas estão indo para o inferno. E nós devemos brilhar com uma luz do mundo. Amém? Tem outro versículo aqui que eu gostaria de falar para vocês, que se encontra em Isaías 49:15, que diz o seguinte: pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Diz Isaías 49, versículo 15. Então, queridos, o amor de Deus é profundo. Talvez você se sinta órfão, talvez você se sinta só, talvez você se sinta nessa pandemia ou na fase de sua vida uma pessoa solitária. Mas deixa eu te dizer, Deus não esquece de você. Deus não esqueceu de mim, Deus não esquece de nós. Deus não esquece de ninguém, queridos. Agora é necessário nós darmos passos de fé para encontrar a Deus. A Bíblia fala em Mateus 6, versículo 6, que entra na porta do teu quarto, ora ao Senhor e em secreto teu Pai te recompensará. A Bíblia fala em Mateus 7,7, pedi e dar-vos-se dado. Alguém já dizia, né, filho de um grande mestre, ele falou o seguinte: olha, o homem de Deus, ele pede a Deus. O homem de Deus, ele pede a Deus, o seu Pai. Né? Porque, queridos, muitas das vezes há um bloqueio mental na vida das pessoas, que as pessoas têm preguiça, medo ou incredulidade de pedir algo a Deus, por maior que seja. Por maior que seja. Custa não. Interessante que Tiago vai dizer: pedir e não receber, porque não pedes. E quando pede, pedes mal.
Você percebe que não pedes, é o primeiro princípio, não pedes. Por quê? Porque às vezes a pessoa ela vai ter pensar que Deus vai se constranger com o pedido dela. Queridos, você pode colocar tudo diante de Deus, que Deus não vai se constranger. Agora, tem coisas que somente Deus não vai fazer, porque não é o propósito dele. Tem coisas que Deus não vai realizar, porque realmente não é o propósito dele. Tem coisas realmente que Deus não vai proceder, porque realmente não é o propósito dele. Eu já falei aqui, por exemplo, o camarada que ele quer ser presidente da República. Ele acha o presidente bonito, as ações, o glamour, ele quer porque quer ser presidente da República. Aí vai dizer tal que teve essa revelação, que quer ser presidente da República, mas Deus não aprova. Queridos, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. O melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Se Deus tem para você estar em um lugar simples, em um lugar objetivo, em um lugar sucinto, mas que para Deus é agradável, fique nesse lugar, não saia desse lugar. Eu estava vendo também de um mestre o seguinte, uma mestra, e ela falou o seguinte, ela aconselhou uma pessoa, uma mulher, e ela falou, é melhor você ganhar menos e ter sua família do que você ganhar mais e perder sua família. E ela falou o seguinte, que ela aconselhou essa mulher, só que a mulher não quis ouvir. E a mulher falou, não, o que importa é a minha renda, e quanto mais eu tenho, mais luxo eu dou os acessórios de luxo pertinentes e tal. Só que realmente ela deu, mas a família, os filhos se perderam. Os filhos se perderam. E quando ela foi ver, era tarde demais. Aí ela teve que largar tudo para buscar Deus, para poder é, salvar de alguma modo, de um modo, né, algum modo, ou pelo menos arrefecer a dor da família, né, dar uma direção melhor para a família, tentar remediar a família. Então, queridos, como tem um ditado do seguinte, quem não ouve conselho, ouve coitado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Então, a Bíblia, ela é clara, a Bíblia, ela é sucinta, a Bíblia, ela é verdadeira, e a Bíblia não se engana, queridos. A Bíblia não se engana. O homem se engana, mas a Bíblia não se engana. A Bíblia é perfeita, a Bíblia, ela é muito pertinente, muito verdadeira naquilo que fala. Então, ela separa a junta e a medula, né? O espírito e a alma. Enfim, a Bíblia ela é muito eficiente. Gostaria de contar uma história aqui que diz o seguinte. Era uma vez um pai de família que trabalhava toda uma vida em um banco. E seu sonho era possuir um carro. De sorte que ele se aposentou e comprou o carro tão desejado. Mas uma bela manhã, sua filhinha de 2 anos arranhou a lateral de seu carro e ele, em impulso e ímpeto carnal, indignado, pegou a mãozinha daquela criança e furou. Os dias se passaram e a mãozinha dela inchou e gentilmente foi levada ao médico. E o pai, arrependido, foi visitá-la, mas ela tinha perdido as duas mãozinhas. Quando o pai a viu, ela falou, papai, nunca mais eu vou arranhar o teu carro. Perdi as minhas mãozinhas. Ele, com desencargo de consciência e remorso, se suicidou. Lição final. Nunca dê valor de uma coisa à pessoa e vice-versa. Então, queridos, aqui mostra uma história, dizem que foram histórias reais. Por quê? Porque a questão, querido, onde as pessoas elas estão muito focadas no ter, não no ser. As pessoas elas estão muito focadas no ser, não no ter. Você ter algo é pecado? Não. Você ter algo é pecado? Não. Desde que você ganhe com sua inteligência, sabedoria, né, com a bênção de Deus, né, sem recurso, com recursos pertinentes, né, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Porque a questão do homem é que o homem ele ganha e ele não se contenta. O cara ganha 1 bilhão, quer ganhar 4 bilhões. Ganha 5 bilhões, quer ganhar 20 bilhões. Enquanto o homem simples ele se contenta com pouco, né, o homem sábio. E muitos desses você vê na televisão, muitos homens, né, multi, mega bilionários, nem milionários, bilionários, passam vergonha terrível por causa do dinheiro. Acaba a família, acaba casamentos, acaba a estrutura familiar, a base familiar, por causa do amor ao dinheiro. Melhor, por causa do amor ao dinheiro.
Mas se você tem técnica, queridos, para enriquecer, você pode ter dinheiro, né, sem pisar em ninguém, sem fraudular, com seu trabalho, com seu suor, com sua sabedoria, é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Né? Você ter bens materiais é uma bênção de Deus, sobretudo para ajudar quem precisa. Né? Porque você vê que tem muitos bilionários simples e muitos pobres arrogantes. Isso é uma questão de estado de espírito. Isso é uma questão de mente. Isso não é uma questão de do dinheiro, né? Mas sim de mente. Mas, claro, né, via de regra, a maioria dos ricos, não englobando todos, né, toda a exceção, mas a grande maioria dos ricos são avarentos, são é, prepotentes, são soberbos, arrogantes, porque não trabalharam com caráter. Né? Mas tem muitos ricos que são simples, muitos ricos que são humildes, muitos ricos que sabem da sua dependência de Deus. Né? E a riqueza, queridos, é algo que a pessoa tem que ser trabalhado, tem que ser estudado. E a pessoa chega lá, quando tem um propósito, uma visão, não tem nada de mais de ser rico. Agora, a questão toda, queridos, é quando você coloca a riqueza na frente de Deus. E qualquer outra coisa, porque às vezes o pobre ele aponta para o rico e para se safar, para dar uma de Dom Juan arrependido, e está vendo lá o rico, não presta, né? Só que a riqueza dele é outra, os pecados dele são outros, e Deus pesa pecados. Mas essa é a questão do ser. Quando você analisar alguém, analise o ser, não analise o ter, entendeu? Porque às vezes as pessoas pegam teses, né? Já vi até pessoas muito estudadas, ele pega uma tese, né? Faz uma antítese, né? E depois faz uma síntese daquilo que ele aprendeu, né? E muita dessa síntese é muito boa porque o cara vem com a tese de que rico vai para o inferno. O outro pega uma antítese do que não é nada disso e faz uma síntese, né? E tem que estudar devido aos parâmetros, porque pode ser que sim, pode ser que não. Amém? Agora, queridos, o que você precisa compreender são alguns aspectos pertinentes que o reino de Deus é tomado à força, o reino de Deus é tomado com coração, o reino de Deus é tomado com poder. Nós falamos aqui nesse exemplo desse pai, né, que perfurou a mãozinha da criança de 2 anos, algo muito brutal. Por quê? Porque ele estava tão tomado, possuído pela o ter, que ele deixou de ser um excelente pai para a coisa mais brilhante que ele tinha, né, que era a filhinha dele. Né? Então ele se aposentou, ele criou no seu estigma, na sua mente, né, aquele amor pelo aquele carro, né? Nada contra, é bom, é bonito. Agora, só que ele se excedeu, ele pecou quando ele atingiu as mãozinhas da criança. Né? Porque se é um pai amoroso, se é um pai prudente, se é um pai sábio, ele fala com a criança, oh, não faça, oh, querida, não faça isso, tal, né? Dava um beijo na criança, né? E até ele, até muito, se fosse o pai até mais amoroso, até arranhava até um pouco mais o carro. E daí você arranhar o carro? E daí você pega fazer um X no carro, né, em virtude da saúde, né, da criança. Você sendo um pai da sua própria filha. Então, melhor teria ser arrancado o carro todo de fora a fora do que ter a perfeita saúde da criança. Né? E claro que você deveria, né, só com a educação, você também colocar um certo limite, né? Mas nada mais do que isso. Né? Mas o que ocorre? Só que as pessoas elas valorizam, queridos, mais o ter do que o ser. Se aquele pai fosse um pai sábio, ele pegaria aquela criança, colocava no colo, beijava e não agia abruptamente. E é isso que nós vemos no dia de hoje. São os pais tolos, são os pais insanos, são homens insanos, são mulheres insanas, como toda a população, porque não querem seguir a lei de Cristo, não querem seguir a lei de Deus, não querem seguir os princípios bíblicos. Queridos, o homem tem que ser norteado por princípios e valores.
se ele não for norteado por princípios e valores, sobretudo bíblicos, ele está em apuros. Ele está em apuros. É por isso que nós vemos uma atrocidade, uma atrás da outra, porque as pessoas elas se esquecem de Deus. As pessoas se esquecem da excelência de Deus. As pessoas se esquecem daquilo que elas são. As pessoas se esquecem daquilo que elas podem fazer. É Cristo em nós a esperança da glória. Então as pessoas se tornam monstros, se tornam pessoas muito irreconciliáveis, se tornam pessoas arrogantes, pessoas más, perversas. Como o texto fala aqui, nós devemos ser astros no meio de uma geração corrompida e perversa e fazer todas as coisas sem murmuração e nem contendas. Então, queridos, nós devemos ser a medida, né, de mudança que esse mundo precisa. E eu acho interessante que a Bíblia fala: clama a mim e responder-te-ei, e a não ser das coisas grandes e firmes que não sabe. Também Jeremias 33, versículo 3, fala sobre isso. Mas tem um versículo em Isaías 60, Isaías fala o seguinte, que buscai ao Senhor quando se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, queridos, nós estamos vivendo em um tempo de muita escassez de princípios, escassez de leitura da palavra, escassez de fazer o bem, escassez de fazer aquilo que Deus manda, escassez de fazer os propósitos de Deus. Né? 1 Timóteo 4,16, o apóstolo Paulo vai dizer também algo muito interessante: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, o apóstolo Paulo ele escreveu para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Não despreze o dom que há em ti, ao qual foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Persiste em ler, exortar, ensinar até que o vá. Ninguém despreze tua mocidade, mas se exemplo aos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Manda estas coisas e ensina-as. Eu recebi esse legado também, de ensinamento, né? De ensinar a palavra de Deus. E eu faço isso com muito amor, com muito carinho, porque eu sei que é um legado, né, que Deus colocou nas minhas mãos para poder ensinar. E eu creio que hoje o mundo precisa de bons ensinamentos, de bons professores, de bons mestres, de bons doutores na palavra. Por quê? Porque hoje em dia, queridos, nós podemos observar que tem muitas pessoas, mas muitas pessoas que ensinam a palavra, mas ensinam de forma errada. São pessoas que não se debruçam sobre a palavra. O fato de a pessoa ter um dom, querido, não significa que ela não precisa estudar a palavra. Precisa sim. É o que eu estava conversando até com minha esposa. Muitas das vezes as pessoas têm um dom fantástico, que é bom, que é bonito, que é divino, mas ele despreza a leitura da palavra, ele despreza a palavra. Né? E só fica um violão de uma nota só, de uma corda só. E não há um ajuste, não há uma complementação, não há uma congruência plena, não há harmonia, uma sintonia. E é necessário, queridos, que nós possamos estudar a palavra. Queridos, faça igual o crente de Bereia. Tudo que você vê ou ouvir sobre a palavra de Deus, vá lá e pesquise. Vá lá e pesquise, para ver se isso mesmo se procede, para ver se tal pastor, né, que você vê na televisão, que você vê no YouTube, que você vê na WhatsApp, que você vê no Instagram, que você vê no Facebook, que você vê no Twitter, que você vê nas redes sociais em geral, que aquelas palavras daquele pastor ou daquele teólogo realmente condiz com a Bíblia. Isso é um princípio hermenêutico. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu acho lindo, queridos, eu acho maravilhoso como alguém ele investe seu tempo para pregar a palavra de Deus. Né? Hoje eu sei que isso está muito acessível a todos, né? E a igreja tem usado isso e usado muito bem.
diversos ministérios têm usado isso muito bem, né? Seja no Instagram, seja no WhatsApp, seja no Facebook, seja né, em outros meios sociais, né, redes sociais. Isso é maravilhoso, isso é lindo, isso é lindo. Agora, tem muitas pessoas também que usam sem princípios, sem critérios. É que eu falo, queridos, eu cheguei até aqui, eu não cheguei a estar aqui, eu não estou aqui, cheguei aqui. Eu tenho toda uma trajetória. Se você quiser, eu passo aqui 1 hora falando sobre minha trajetória para chegar até aqui como pastor. Como pastor. Eu defendo princípios e valores bíblicos. Eu não defendo doutrina, eu defendo dogmas. Então, quando você vê alguém que fale do amor de Deus, algum teólogo, porque hoje em dia tem muitas pessoas que falam na internet, isso é bom, isso é lindo, mas tem muitas pessoas que realmente não têm a profundidade da palavra e nem fala de acordo com a segunda palavra. Então perceba bem, daí a gente tem que estar exortando as pessoas, porque às vezes o evangelho precisa de exortação. Queridos, o pastor, muitas das vezes, ele é tido como chato, o, a pessoa que zela pela palavra, mas é um princípio que ela tem que fazer, que senão Deus vai cobrar dela. Porque a Bíblia fala que aquele que ensina vai ser cobrado à medida que foi depositado o dom. Então, muitas das vezes, o cristão, ele não significa porque ele anda em comunhão com Deus, ele anda em santidade, mas ele é ovelha. E o pastor, ele tem uma visão muito maior, mais cirúrgica do que a ovelha. O pastor tem uma visão mais cirúrgica do que a ovelha. Né? E a ovelha tem que se deter aos conceitos dos pastores. Eu nunca, querido, nunca na minha vida rebati pastor nenhum. Todos aqueles pastores que eu fui subalterno, eu sempre fui fiel, né? E respeitoso, ainda que não concordasse com tais ensinamentos. Ainda que não concordasse com tais ensinamentos. É um princípio que eu aprendi, né? Graças a Deus, e Deus tem me abençoado até aqui. Agora, você não precisa concordar com a pessoa se a pessoa está andando ou tem uma tese errada da palavra de Deus. Você tem que ter essa consciência, ciência, né, do que a palavra de Deus é o seu cerne. A palavra de Deus é que ele orienta, que ele alimenta. A palavra de Deus é aquela que lhe dá luz, é aquela que lhe dá graça, né? É aquela que lhe dá favor. Agora, claro que nós devemos viver em comunhão com todos, queridos. Devemos viver comunhão com todos, né? Nós devemos ter esse princípio de comunhão, viver unidade, buscar conselhos, buscar sabedoria. Agora, não é tudo que você ouve que você vai engolir, de quem quer que seja. Às vezes, uma experiência minha é uma experiência para mim. Deus me deu uma experiência que é para mim, né? Para você é outra coisa. Aí eu pego uma experiência minha, que é de Deus, e quero empurrar para você goela abaixo. Não, senhor. A experiência minha é minha. Como nós vimos já aí várias coisas, queridos, que aconteceram no meio do povo cristão. Vários movimentos divinos de Deus. Mas às vezes, por exemplo, movimento, como já vi, que foi para uma cidade, que foi para um bairro, que foi para uma igreja, o pastor quer pegar aquele movimento para o mundo todo. Né? Por isso já houve muitas desavenças, houve muitas brigas, houve muitas facções, dissensões, até no meio do povo de Deus por causa disso. Às vezes o pastor ele tem uma visão que é de Deus, não é o diabo que dá ele, não é Deus, uma visão para ele pessoal, ou para a igreja dele, ou para o bairro dele, ou para a cidade dele, ou para o município, o estado, seja lá o que for, o continente, e ele quer fazer uma visão global. Né? Por exemplo, nós vimos aqui alguns aspectos, depois não vamos entrar nesses aspectos, nosso tempo está terminando, mas nós vamos entrar nesses aspectos, né? Como a gente discernir. Né? Por exemplo, se Deus dá uma visão na sua família, né, de quebra de maldição, é algo para a sua família, não vai servir na família do vizinho. A família do vizinho já é outra coisa. Se Deus lhe dá algo para quebra de maldição no seu bairro, não vai servir vai servir no seu bairro, não vai servir no bairro do seu vizinho. Então, nós devemos estar atentos, né,
para nós fazermos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E não julgar o profeta, julgar a profecia, né? Porque senão a gente vai ficar aqui. Eu falo o seguinte, é que a igreja ela está no meio termo, né? As pessoas que estão com o cajado na mão, né? Por quê? Porque se ela falar, vai dizer que ela é extremista, religiosa. Se ela não falar, ela vai ser covarde, né? Que fale, mas que fale da maneira correta. Que fale, mas que fale um princípio correto. Porque, queridos, quem poupa lobo, sacrifica ovelhas, né? Quem poupa lobo, sacrifica ovelha. E eu nunca vi um mestre desses que eu ouço até hoje que sacrificou lobo, ou que poupou lobo. Todos os grandes mestres da palavra que que eu ouço até hoje, os antigos, você pode estudar, eles sempre colocaram a palavra de Deus em primeiro lugar. Eles sempre fizeram questão de querer que a palavra de Deus fosse a primazia, né? Porque o homem ele precisa estar limitado à palavra de Deus. Não é porque eu tenho um dom que eu vou me sobrepor à palavra de Deus, não. Eu tenho que estar debaixo da palavra de Deus, debaixo daquilo que a palavra de Deus fala. Mas que Deus abençoe todos vocês, o seu corpo, a sua alma, o seu coração. Clique aí no legal, divulgue esse canal, coloque um comentário e que Deus dê um bom dia. Deus abençoe seu corpo, sua alma e seu coração. Amém e graças a Deus.